Mas estou brincando com vocês. Obrigado pela presença, vocês que são todos aqui. Eu sou de São Paulo, vocês sabem disso, mas obrigado pela presença do Brasil inteiro. Eu fui convidado pela a CLIA do Marco Ferraz, que é o nosso presidente, para fazer uma palestra hoje sobre navios, e exatamente o tema que eu coloquei foi Cruzeiros Sem Limites. Eu vou dar um overview para vocês do que é o mundo dos cruzeiros marítimos e o que somos nós, a Gastur, nessa fase. Como diz um amigo meu, Tiago, que tem um grupo no Brasil, né? Quem é a gente na fila do pão? Vocês já pararam para pensar quem é você na fila do pão? Imagina uma padaria, todo mundo na fila do pão. Quem é você naquela fila do pão? O que você está fazendo ali, né? Então, eu vim trazer para vocês um pouco do overview do que é a Gastur, o que é, por que a Gastur existiu, como é que ela começou, e vou contar um pedacinho. Hoje, os cruzeiros representam uma fatia dos nossos negócios, mas o meu tema aqui, especificamente, é de navios. Então, para começar, eu sou o Aldo Leone Filho, CEO da Gastur, tá? Tenho 58 anos, nasci em São Paulo, filho de um italiano que é meu pai, com a minha mãe que é daqui dessa terra maravilhosa, de Pernambuco. Então, eu estou em casa falando para vocês. E quando eu faço, como é que vocês vão trocando slide? Tem botãozinho para apertar, não? Ou você quer fazer, eu faço assim para você, você troca um, faça assim, você troca dois. Não, dá aí para mim, para dar. Só tem que colocar em ordem aqui, né? Ó, essa é a ordem que eu estou vendo aqui, é o último, não é o primeiro. Bom, tá bom, vai devagarzinho, coloca só o primeiro slide para mim. A Gastur foi fundada, para vocês terem uma ideia, em 1953, tá? Por que 53? Porque em 51, quer dizer, antes de 51, na verdade, meu pai é italiano, e ele foi para a Itália aproveitar o pós-guerra. Lembra do pós-pandemia? Existiu uma vez um negócio chamado pós-guerra, uma coisa muito interessante. Ele era rico, tinha dinheiro, e resolveu gastar toda a fortuna dele na Itália durante um ano no pós-guerra. Gastou tudo que ele tinha. Passou um ano na Itália, literalmente aproveitando toda a família dele da Itália, as primas, os primos, todo mundo. Quando veio ao Brasil, ele tinha 24 anos, e o papai resolveu trabalhar, e tinha que trabalhar. E ele abriu 3 negócios. Ele abriu uma corretora de seguros, fechou, abriu uma imobiliária, fechou, e virou guia de turismo no Porto de Santos, para receber passageiros no Porto de Santos. Então, vai ter muito slide que vocês vão ver aqui, mas eu não estou seguindo slide, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu detesto o apresentador que faz PowerPoint de slide e mostra tudo no slide. Tá? A vida é aqui na cabeça, na imaginação de vocês. Eu só queria aquele primeiro slide que mostra aqui. Ó. Esse aqui de baixo ou de cima? Tá bom, ó, vou passar. Perfeito. E vou voltar. Então, em 51, ele foi trabalhar no Porto de Santos, trabalhava de guia para uma agência chamada Spark. A Spark é a precursora das agências de viagem nesse país. Tá? A Spark veio junto com a agência do Modesto Matorosa, que eu esqueci o nome dela, que foi a segunda agência do Brasil. Nós somos a 17ª agência registrada no país, na BAV. Tanto que o número da Gastur da BAV, Luizinho, que honra. Obrigado, Marquinho. 0017, o número da Gastur na BAV, né? E aí ele começou a trabalhar em Santos, tinha uma plaquinha, ele era italiano, falava italiano e pegava os turistas italianos, tinha um Volvo, com o motorista dele chamava-se Wilson Fulco, e o Wilson Fulco morreu faz alguns anos, mas trabalhou com a gente no departamento de expedição na Gastur, até morrer mesmo, com 90 anos de idade, que era o motorista do táxi, e vinha para São Paulo fazer tour. Quando deu 53, ele falou, quer saber, eu vou abrir minha agência, e aí começa a primeira parte da Gastur, que se chamava Agência Auxiliar de Turismo, não é a Gastur, na verdade chama-se Agência Auxiliar de Turismo, que está num slide aqui na frente. Tá? A Gastur, o que é? O mundo, vocês sabem que é cíclico. Como o mundo é cíclico, a Gastur significa o endereço telegráfico de Agência Auxiliar de Turismo. Do mesmo jeito que cada um tem um e-mail, eu tenho um e-mail chamado aldo@gastur.com.br, para quem quiser mandar. No WhatsApp eu tenho meu telefone, 982725567. E em 1953 você tinha que ter um endereço telegráfico para o telégrafo te achar. E esse endereço telegráfico chamava Gastur. Simplesmente nasceu assim a ideia dele ter a marca Gastur, começou a trabalhar de guia. Em 1955, ele fez o primeiro grupo, que a gente chama de grupo, que vocês chamam de grupo, que é pegar as senhoras de uma escola que tinha lá, do Clube 15 de Santos, que ele morava em Santos, para levar para Buenos Aires. Qual foi a sacada? E tudo que eu estou falando para vocês, não é para vocês saberem a história, nem para a gente se gabar da história, é para vocês usarem esse conhecimento, para vocês serem agentes de viagem de verdade que vocês são. E é o que nós somos, agentes de viagem. Ele viu que o navio vinha da Itália e passava no Porto de Santos e desembarcava um monte de gente em Santos. E seguia com um monte de gente para Buenos Aires, porque a escala dos navios antigamente passavam na Europa inteira, batiam em Santos e desciam para Montevidéu e Buenos Aires. Falou, quer saber? Eu vou comprar umas cabines desse navio
e vou mandar as pessoas para Buenos Aires. Então ele criou o primeiro tour aéreo marítimo, que ia para Buenos Aires no navio e voltava de avião naqueles teco-teco que tinha antigamente da Pané do Brasil e outras companhias, no tempo pré-Varig ainda. E esses grupos começaram em 55, 56, 57, 58. Nesse ponto, a Gastur é pequenininha, ele não era casado com a minha mãe ainda, estava na vida mansa, tranquilo, e sempre foi um cara que é empreendedor. Quando foi em 62, que é exatamente essa foto aqui, essa foto é do primeiro cruzeiro marítimo realizado nessa costa do Brasil. Ou seja, em 62, existia um navio navegando no Brasil, que chamava Rosa da Fonseca, porque o Brasil tinha 4 navios naquele tempo. Eu brinco com vocês que a gente vai hoje no MSC, a gente vai na costa, a gente acabei de voltar do Norwegian, mas a gente não sabe lá atrás o que era. O Brasil tinha 4 navios. Esses navios faziam cabotagem, porque as pessoas não tinham avião da Azul, da Latam e da Gol voando no Brasil inteiro para a gente chegar aqui. Tinha navio. O Brasil era servido por navios desde Rio Grande até a Amazônia e faziam rotas regulares, descendo e trazendo pessoas. E o Brasil tinha 4 navios iugoslavos, que chamava Rosa da Fonseca, Ana Nery, Princesa Leopoldina e Princesa Isabel. Lindos, maravilhosos. 2 deles só acabaram de navegar fazem 2 anos. Navegaram mais de 60 anos no mundo inteiro. E uma das ideias, o que foi? Essas foram as primeiras agências de turismo que tinham no Brasil, que era a Spark, a Camel Travel, a Transatlântica e a Gastur. Em 62, eles se juntaram e fizeram o primeiro pool, que vocês chamam do ponto de vista de pool de operadores. Quantas vezes a gente ouviu falar isso na nossa vida, né? E se juntaram e fretaram um navio. E pegaram esse navio e levaram para a Amazônia num cruzeiro de 42 dias, de 30 e poucos dias, 38 dias, que saiu do Porto de Santos, bateu em todos os portos do Brasil, foi até Manaus e voltou. E nesse ponto, de novo, eu tenho todas essas fotos, mas eu fiz questão de não trazer foto, porque eu não quero mostrar foto. Vocês imaginem o que era um navio que tinha uma cabine com um banheiro no meio, e você viajava com o Conde Matarazzo, com a filha dele, é só o topo da elite, da elite, da elite que viajava. E esse é o dia 1 dos cruzeiros marítimos desse país. Vocês conhecerem que teve um dia 1 nesse navio, teve um dia 1 no Brasil, e esse dia 1, eu diria para vocês que a Gastur poderia ser 20 vezes maior que é hoje, 100 vezes maior que é hoje. Por quê? Porque ele inventou os navios antes da NCL, com todo respeito ao Marco que está aqui, antes da Princess e antes da Royal Caribbean. Quer dizer, o Gastur Cruzeiros nasceu muito antes dos cruzeiros no Caribe, quando o primeiro que teve foi o pessoal da Carnival, que começou em 67, 68, com os navios antigos, que foi a ideia lá da família do Harrison e do Cluster, lá da Royal Caribbean e da NCL. Então, essa é a história real dos cruzeiros no Brasil, que é muito legal. Seguindo essa linha, tá? Nos anos 80, eu sempre confundo com esse botãozinho aqui, tá? Aí vocês vão ver um pouquinho de que eu estou falando para vocês aqui. Nos anos 69, os navios brasileiros acabaram. Tá? Quando acabou o navio brasileiro, por que acabaram? Porque no Brasil tudo acaba. Infelizmente, a gente vive num país que não é... Vou dar um exemplo para vocês. Todos vocês já foram para Disney? Quem não foi para Disney ainda? Vai ganhar uma viagem. Vou ter que dar viagem para vocês agora para Disney, para dar exemplo. Vai ficar caro, boa vez. Mas finge que você já foi para Disney. O hotel da Disney há 50 anos é igual, tem o mesmo cheiro, o mesmo quarto, a mesma decoração, a mesma luz, e você, é igualzinho. Você passa 50 anos depois, é igual. Aqui no Brasil, um navio 50 anos depois, claro que afundou. Então, na verdade, dos 4 navios, eles ficaram 3, porque eles usavam a peça de um para o outro. Os 3 viraram 2 e o 2 virou 1. E quando foi em 69, os navios não conseguiam navegar mais. E aí o senhor Aldo Leone, famoso meu pai, resolveu, estava passando as férias na Itália, com a minha mãe, e viu um navio tal de Andréa C. da Costa Cruzeiros, que naquele tempo chamava Linha C. E entrou em contato com o Mário Grazzini, que era o presidente da Alitalia do Brasil naquele tempo, foram para Gênova e resolveram fretar aquele navio, trouxeram o navio para o Brasil pela primeira vez da Costa Crociere, porque a Costa estava no Brasil há muitos anos, fazendo cabotagem com o Federico C. e com outros navios que vinham para o Brasil, para levar imigrantes para o Brasil e para a Argentina. Então, aquele navio chamado Andréa C., que fez história no Brasil, que foi o topo da pirâmide dos navios da história, ele foi trazido pela Gastur em dezembro de 69, para fazer o primeiro Réveillon a bordo para Buenos Aires e Mar del Plata. E aí eu apareço na história porque eu nasci nessa viagem, quer dizer, eu não nasci na viagem porque minha mãe estava em São Paulo grávida. Mas eu sei que teve uma festa gigante naquele navio, no dia 2 de janeiro de 1960, desculpa, no 2 de janeiro de 64, confundi tudo, para. Eu nasci no Rosa da Fonseca. 2 de janeiro de 64, quando eu nasci. Em 69, quem nasceu foi minha irmã, Andréa Leone, que é a minha vice-presidente, minha sócia, e a Andréa tem o nome de Andréa, porque o navio chamava Andréa. Tanto que uma vez nós tínhamos uma lancha lá em Ubatuba, muitos anos, chamava Andréa L, que eu dizia que era homenagem da família ao Andréa C, que foi o navio que fez a história da Gastur. E esse Andréa C navegou de 69 até 76.
Em 76, a Gastur chegou a ter 2 navios na costa brasileira. Era o Andréa C e o Franca C, que navegou até uns anos atrás também, com o nome de Doulos, que era um navio que fazia uma livraria mundial, que distribuía livros para as comunidades pobres do mundo inteiro. Então, essa é a origem. Por que eu conto isso para vocês? Porque quando vocês veem alguém com essa marca Gastur, quando eu falo de navios, eu tenho um amor tremendo por navios, nós nascemos nisso. Nós efetivamente vivemos navios desde o primeiro dia que a gente nasceu. Eu, quando tinha 5 anos de idade, vivia de navio. Quando viajei com 6 meses, e quando eu tinha 8 anos, o navio era nosso. Eu fui diretor de cruzeiros, trabalhei em muitos navios no passado. Nós fizemos coisas assim homéricas. Nos anos 83, 84, a Gastur trouxe mais navios da costa. Um chamava Danai, que era a Pérola da Mediterrânea, foi o navio mais luxuoso que teve na época dos anos 80. O Itália, que era um navio italiano, que era da Princess. Sabia disso, Paulo? Itália era da Princess. A Costa comprou da Princess em 78, 79, ele virou Costa Itália, que era o Itália C. E ficou com a gente também naquele período. E falando do cruzeiro, sempre foi elite. O mais interessante dos cruzeiros marítimos do Brasil é que sempre foi uma coisa de elite. E sempre foi elite. Continuou elite até vir os Eugênio C da vida. Por que a Gastur parou de fretar navio nos anos 80? Porque o meu pai tinha medo de morrer. Porque o fretamento de navio é equivalente a vocês fretarem um navio na sua casa e ter que controlar 3 meses de navio todos os dias, num papelzinho, num mapa gigante naquela parede, nunca me esqueço, alfinete amarelo, azul e vermelho. Vermelho pagou, amarelo está em reserva e azul a cabine está livre. E você corria risco, tinha que pagar os italianos, e sempre pagamos os italianos e ganhamos dinheiro, graças a Deus a empresa foi bem. Foi daí que surgiu toda a história da Gastur. Até os anos 80, foi assim. Dos anos 80 em diante, a gente teve 30% de ocupação, a gente pegou 30% da Costa Cruzeiros. Então, nós tínhamos um bloqueio de 30% de todos os navios que tinha no Brasil. Cada navio que tinha no Brasil, 30% era da Gastur. Isso correndo os anos 90 e foi crescendo o turismo. Naquele tempo, vou falar para vocês o que era o navio. Essa da fotografia linda que vocês viram aqui, esse navio cabia 390 passageiros, 400 passageiros, tinha 12 mil toneladas. Para vocês terem uma comparação, o Norwegian Prima, que eu acabei de voltar agora da Islândia, tem 144 mil toneladas, 3 mil passageiros. Os aviões não cresceram desse tamanho. Se você pegar um DC-3, se você pegar um DC-8, se pegar um 707, que tinha de 170, 220 lugares, tá bom, 380 tem 400, dobrou. O navio não dobrou, o navio multiplicou por 10, multiplicou por 15, multiplicou por 20 no caso do World Europa, que vai sair agora, e dos navios da Wonder, da Royal Caribbean. Então, a navegação marítima de cruzeiros foi exatamente o que mais cresceu no mundo. Ponham na cabeça de vocês isso. É do turismo. Os hotéis são iguais. Eu brinquei. O hotel da Disney tem 50 anos, é o mesmo. Mudou de nome, muda de cor. Tudo bem, tem hotéis lindos em Dubai? Tem. Tem o Edras em Dubai, tem o Burj Al Arab, claro que tem. Mas o navio foi o que realmente mais cresceu na nossa história. Então, aí eu começo a falar do mundo de hoje. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte. O navio começou, o navio está do DNA, e navio, realmente, o trabalho que o Borges faz aqui, nessa região de vocês, na região Nordeste, é sensacional, é o nosso produto principal, apesar de que o Brasil desenvolveu outros produtos depois, e se eu começar para falar para vocês, o primeiro resort que abriu no Brasil foi o Tropical da Bahia, depois abriu o Jatiuca, nos anos 90, o Tropical 4 rodas de Salvador e o 4 rodas de São Luís. Nós fomos a operadora principal daqueles hotéis. É tão interessante, né? Uma coisa levou na outra. O turismo marítimo levou a Gastur a desenvolver o turismo para Buenos Aires e o turismo para dentro do Brasil também. E isso daqui que eu queria falar para vocês um pouco. O que é o navio hoje? Qual é o mundo dos navios hoje que vocês têm? Eu estava no avião agora com o Inácio é o diretor comercial da MSC, e aqui você tem o Pablo, que representa a Princess, o Marco, que representa a Norwegian, e as companhias marítimas fazem o trabalho delas muito bem feito no Brasil, que é divulgar o produto deles. Mas, na verdade, a única operadora de turismo que divulga cruzeiro marítimo somos nós da Gastur, como eu falei para vocês desde o início. Por quê? Porque isso é o que é cruzeiro marítimo. Ele começa no luxo, passa pelo premium, passa pelo contemporâneo, passa pelo econômico, pelo fluvial da Velha, que vai estar aqui fazendo palestra do Ricardinho da Velha daqui um pouco, passa por turismo de expedição, pelos veleiros, pelos iates e pelos temáticos. Esse é o mundo Gastur de cruzeiros de hoje. Então, aquele mundinho do meu pai, de um navio de 360 passageiros em julho de 62, hoje virou isso aqui, ó. Tudo isso daqui para a gente. Começando com o turismo de luxo,
Eu trouxe aqui um navio da Regent, porque eu estou louco para ser convidado pela Regent para fazer um cruzeiro, né, Marco? Cadê? Sumiu, mas quando ele me convidar, eu tenho certeza que eu vou. Tô brincando com ele. Mas a Regent, vocês sabem que é a companhia mais luxuosa do mundo, junto com a Silversea. Então, eu coloquei para vocês aqui, quem são as companhias de luxo no mundo hoje? A Cunard, que são os navios ingleses, que é o Queen Elizabeth, que inclusive o nome ficou, a nossa amiga se foi, mas o navio continua lá, Queen Elizabeth II, Queen Mary, Queen Anne e todos da Queen. Não é produto para brasileiro? Não é. E seguindo uma linha muito importante que eu estava comentando hoje, tá? Cruzeiros marítimos tem para todos os bolsos, para todos os passageiros e para todo tipo de pessoas. Todos os cruzeiros são alguns de experiência, que é até um release que eu soltei hoje no meu LinkedIn, se vocês querem me seguir no LinkedIn, está muito legal falando de experiências de viagem, ou simplesmente um mini cruzeiro na costa brasileira, para o cara relaxar no fim de semana, tá? A Regent, que eu falei para vocês que é boa, a Seabourn, que é maravilhosa, Silversea, Sea Dream, Paul Gauguin, o Ponant. Agora, o mais legal, o que vem? O Explora Journeys. O Explora é uma companhia de luxo da MSC, que vai começar a navegar o ano que vem, em 2023. São 4 navios de luxo de 55 mil toneladas e 600 passageiros. Então, vem outro conceito. Então, já estão criando o luxo do luxo. Daquele que quando você levanta o dedo, eu fiz a Silversea, fiz a Sea Dream e a Silversea uns anos atrás, e no segundo dia eu nunca me esqueço do camareiro sabendo o nome do meu filho, que era Marco, e que ele gostava de torrada com Nutella. Então você chegava no café da manhã e já tinha torrada com Nutella deles. Esse é o diferencial do cruzeiro de luxo. Esquece que ele custa 18 mil dólares por pessoa, um cruzeiro de 10 dias, que eu vendi ontem, inclusive, para fazer Escandinávia e tudo isso. Esquece que ele para nos portos e dorme nos portos e fica 2 dias num porto. Ele sai daquele tradicional, entra de manhã e sai às 4 horas da tarde. Ele presta serviço. O atendimento do navio de luxo é algo inimaginável. E o preço é para quem pode pagar. Eu brinco, né? Quando eu estive almoçando no Regent, tinha um americano alto, com uma senhora loira alta, devia ter uns 70 e poucos anos. Sabe aquele típico americano rico? Você vê que o cara é rico, jogador de golfe, tem lá o Porsche dele. É para isso que serve cruzeiro de luxo. É para gente que é muito rica e que quer comer caviar, quer comer salmão, quer tomar seu vinho, quer tomar seu champanhe, não tem problema de dinheiro. E é o máximo fazer isso. Tá? Depois a gente pula para o Premium. E o Premium, eu acho que é a melhor categoria de cruzeiros que tem no mundo hoje para a gente vender. De novo, nós, agentes de viagem, no mundo de hoje, o que eu adoro vender é cruzeiro Premium. O que se chama de Premium, na verdade? Esse aqui é o Celebrity Edge que eu tive na inauguração. O primeiro Premium que tem aqui, de novo, o Pablo está aqui, representa a Princess, né, Pablo? Está aqui você sabe que a gente coloca um Premium, lógico, né? Hã? A Holland America está em segundo lugar aqui também, tá vendo? Você vê que, eu não sabia que você estava aqui, mas você vê que eu cumpro com meus amigos, né? Pessoal, a Celebrity é uma companhia da Royal Caribbean, a Princess e a Holland são do grupo Carnival, que é o dono da Costa Cruzeiros também, e da Seabourn. A Disney Cruise Line é premium para um tipo de passageiro que quer levar as crianças para Disney no navio. E todo mundo que tem filho pequeno deveria um dia na vida fazer um cruzeiro Disney. Devia ser obrigação tomar vacina e fazer um cruzeiro Disney com os filhos. Que é a maior experiência que tem. Eu fiz essa experiência há 2 anos sozinho, com meus filhos grandes já, e foi o maior pecado da minha vida não ter feito a Disney Cruise Line antes. Então, vocês deviam indicar para todo passageiro, compra a Disney Cruise Line, sempre com a Gastur, né? O jabá da Gastur existe, tá, pessoal? Não se esqueçam que aqui é todo mundo da Gastur, mas mais do que isso, é saber que a Disney Cruise Line é legal para criança. A Oceania, que faz parte do grupo da Norwegian, também, e a Viking, que é uma companhia de longe, que não é para brasileiro, mas faz parte dos cruzeiros premium. Qual é que é legal do cruzeiro premium? Os navios são grandes. A Princess essa semana lançou o novo Princess, que vai ser um desbunde de navio, mas é um negócio assim absurdamente lindo, né, Pablo? Juro para você que aquele navio dá vontade de entrar. Já foi o último que você me convidou lá, que é o Princess, que é lindo, mas esse último é demais. A Celebrity tem a linha dela do Edge, do Apex, que é uma qualidade de serviço, o atendimento, é aquele que vocês conhecem, tem aquele deck que desce até a linha da água para você pegar os barcos. A Holland é uma companhia para gente mais velha, tive na Holland também, esse eu não vou. Né? Eu não piso na Holland, mas é legal para quem é mais velho, gosta do navio todo escuro, com decoração, coisas de arte muito legais. E a Oceania, que é uma linha muito suave da Norwegian, também muito bonita para quem gosta de navegar. Uma das características do cruzeiro premium é assim, é muito interessante. Quem vai no luxo, não tem show da Broadway, não tem telão de LED, mas ele vive a bordo de um navio menor. Quem vai no premium é um navio grande,
mas também ele não tem essa expectativa de shows gigantes, com exceção da Celebrity e da Princess, que eles têm os shows Broadway, mesmo na Premium, mas os outros não têm. Os outros você vive de navio, você vive uma vida gostosa de navio. Preço, o Premium está muito mais próximo do que eu chamo de contemporâneo do que do Luxury. O luxo é luxo, não se discute, como eu falei para vocês. Se puder vender uma cabine no Silversea, no Sea Dream, ou em qualquer daqueles navios de luxo, na Regent, uma vez por ano para vocês, como agente de viagem para a gente, é maravilhoso. Como eu falei para vocês, ontem eu vendi uma cabine no Silversea, $18 mil por pessoa, vezes 2 pessoas. Então, é um bom negócio para nós, como agente de viagem, vender um cruzeiro de luxo, sem dúvida nenhuma. Aí você entra no que eu chamo de contemporâneo, que são as companhias de navegação. Essa foto eu tirei em Reykjavik a semana passada, na inauguração do Norwegian Prima, que hoje é o navio mais moderno do mundo. Não significa que amanhã ele continue sendo o navio mais moderno do mundo, porque toda semana, nos próximos 2, 3 anos, vão inaugurar mais de 60 navios no mundo, para vocês saberem, tá? A indústria marítima vai ser a indústria que mais vai crescer, exatamente pelo tamanho dos navios e pela capacidade que eles têm de girar toda semana, tudo isso. Então, o Norwegian Prima é lindo, é um conceito novo, muito parecido com o Seashore, muito parecido com o Civil, muito parecido com o Seascape, muito parecido que é vizinho, irmão gêmeo do Norwegian Viva, que vai inaugurar o ano que vem também. São conceitos de navios diferentes. Tem um deck aqui externo que as pessoas andam mais para fora do navio do que para dentro, e eu na Islândia foi super legal, que estava meio frio lá, mas a gente deu para aproveitar um pouquinho do navio. Mas o que eu chamo de contemporâneo é exatamente a MSC, que é a líder hoje de cruzeiros, a MSC hoje, com a inauguração do MSC World Europa, que vai inaugurar no dia 13 de novembro, em Doha, e mais o Seascape, que inaugura agora em outubro, ela se torna praticamente uma das maiores companhias de navegação do mundo, e mais o Journey, né, que é a Explora Cruises, que vem para frente. A Costa Cruzeiros, que eu falo de Costa um pouco de boca cheia, porque realmente a origem da minha companhia é a Costa Cruzeiros, mas a Costa, quando foi comprada pela Carnival, há muitos anos, mudou todo o estilo da Costa. Tivemos agora no Costa Firenze, tive no Costa Diadema ano passado também, continua com padrão bom de comida, alimentação, mas como tecnologia de navio, os navios da MSC, como hardware mesmo, como grandiosidade, estou louco para conhecer o MSC World Europa, que é outro produto para vocês venderem. Para quem conhece navios sabe, os cruzeiros que vão sair de Dubai a partir de dezembro, depois da Copa do Mundo, de uma semana nos Emirados Árabes, com pacote terrestre e com voo da Emirates, é uma grande sacada. Primeiro que é barato, um cruzeiro daquele está saindo uma média de 15, 16 mil reais por pessoa, incluindo aéreo, nada caro. E depois, de verdade, o navio é sensacional, um navio de 220 mil toneladas, 7 mil passageiros. A gente fala 7 mil passageiros, assusta, é lógico que assusta. Mas a MSC inovou, e junto com a Norwegian também, eles criaram o Luxury dentro do navio. Não sei se vocês conhecem o conceito de Yacht Club e o Heaven, que tem na Norwegian, que na verdade você está dentro de um navio grande, como eu estava no Prima, só que você tem 100 cabines separadas lá em cima, com uma porta divisória, onde você pode comer a hora que quer, tem serviço all inclusive, a sua cabine tem o butler à disposição, e tudo isso. Então, já criou-se conceitos completamente diferentes do passado, que é o conceito de você ter o navio grande com super luxo dentro, como se voltasse à primeira classe do navio. Quando eu falo para vocês de navio, existiam grandes escritores que contaram a história dos navios. E você sabe que navio tinha 3 classes no começo. O navio foi um meio de transporte da imigração. O conceito de primeira classe, segunda classe, terceira classe, ele acabou nos anos 60, quando começou a aviação fazer o transporte de passageiros entre a Europa e os Estados Unidos. Mas a primeira classe voltou. E hoje, no Seashore, na costa brasileira, essa semana mesmo, teve um grupinho de amigos, compraram 15 cabines no Fantasia, no Yacht Club do Fantasia, para comemorar 90 anos de um senhor amigo nosso. Então, é exatamente para isso que serve. E uma coisa legal, o meu pai, quando fez 80 anos, o Mário Gasparini, está lá atrás, estava com a gente a bordo, nós fizemos o aniversário do meu pai de 80 anos, a bordo do Costa Fortuna, em 2008. De 2007 para 2008. Então, é um grande lugar para você fazer o evento em família e todo mundo nas melhores cabines possíveis. Com a MSC, que chegou depois, entra o MSC Yacht Club. A MSC tem uma característica. A MSC chegou no Brasil no ano 2000, junto com o Splendor of the Seas da Royal Caribbean, porque até 2000, o Brasil era exclusividade da Costa Cruzeiros. Quando vocês veem hoje, MSC, Costa, quando vocês viram lá atrás que já veio o Splendor, esse mercado varia. Mas ele variou muito nos últimos anos. Muito, está crescendo. De verdade, a Carnival vem para o Brasil um dia, ela vai vir. A Royal Caribbean promete que daqui a uns 3, 4 anos vai vir com o navio para o Brasil.
Mas hoje a hegemonia realmente da MSC, a MSC acreditou no mercado brasileiro, a gente tem que dar parabéns para eles todos os dias de manhã, porque a MSC acredita profundamente no Brasil. Eles estão trazendo sempre mais moderno. O ano que vem a gente já sabe qual navio vai vir para o Brasil. Junto com o Seashore, vai vir um mais legal ainda, que a gente teve na inauguração dele no ano passado. Tem até vídeo nosso no YouTube também. Depois tem, como eu falei para vocês, a Norwegian, com os novos navios dela. A Norwegian criou o Freestyle, a Norwegian criou uns anos atrás que não tinha mais restaurante marcado, como até hoje não tem também. Tem muita variável. E o mais difícil que eu vejo para vocês, até para a gente que conhece muito, e quando vocês perguntam para o nosso atendimento, é por que vender um e não vender o outro? Sabe, o que o passageiro quer? E eu acho que aí vocês, como agente de viagem, vocês têm que saber quem é a pessoa que está na frente de vocês. A dica 2 do dia é, descubram quem é o passageiro, porque de verdade, eu de longe não consigo te falar mais do que a gente conhece. Mas vocês têm que saber os tipos de passageiro, o tipo de viagem para vender para cada um. E a Carnival Cruise Lines, que vocês conhecem bem, a Carnival de verdade não é uma companhia adaptada para brasileiro, não é para brasileiro, mas é a mãe de todas as companhias do mundo gigante, inclusive a chefe do Pablo é a Carnival. Então, a Carnival é legal para caramba, né, Pablo? Mas eles são diferentes, né? Aí você entra aqui no econômico. O econômico só sobrou a Celestial. A pandemia, infelizmente, a pandemia acabou com os cruzeiros econômicos no mundo. Só para falar para vocês, tinham vários cruzeiros econômicos. Todos os navios velhos foram embora. Mas não caiam naquele conto do vigário de que todos os navios foram desmontados no mundo. Os navios que foram desmontados no mundo da pandemia, tem um vídeo triste no YouTube, que amigo meu falou, nossa, acabou o negócio de vocês, né, de desmontar todos os navios. Todos os navios que desmontaram foram os 10 navios velhos que iam desmontar mesmo, afundar de vez. Companhia marítima é que nem aviação. Pega o 777-200 e aterriza em Mojave, porque não precisa mais voar com ele, que tem o 787 e o 350. Então, os navios que não são economicamente viáveis, os navios que poluem, para vocês terem uma ideia, a gente não vê, mas você pega um navio como o Seashore, como o Princess Novo, ou como o Aida Cruises, que é alemão, eles são movidos a GNV, que é gás, tá? Eles não poluem a atmosfera, eles poluem 50% a menos de dióxido, tem um nome lá, monóxido, dióxido, você sabe, né, Pablo? Tem um negócio que não polui o mar, não joga lixo no lixo. Eu vi nos anos 70 o navio jogando saco de lixo, eu via isso na minha vida. Chegava uma hora do dia, eles faziam assim, tum, ia saco de lixo para o mar. Era assim que funcionava a navegação. Vocês acham mesmo que a caravela Pedro Álvares Cabral tinha lixo e banheiro? Era assim, a navegação. Hoje não. Os navios modernos, eles são altamente adaptáveis. A pintura dos navios é feita para ele navegar mais fácil e economizar combustível. Chega a economizar 3% ao ano no navio, só a pintura do casco, aquela parte vermelha que vocês veem embaixo do casco. Então, os navios velhos que são demolidos. Companhia econômica deixou de existir, que é uma pena, né? Aí, isso daqui, para mim, é o que dá mais graça no mundo de hoje. Esse é o foco que a gente tem que investir, todos nós, que é o Expedition. Esse é o mercado que mais cresceu nos últimos anos, tá? Esse daqui é o da Swan Hellenic. A Swan Hellenic Lines é uma companhia que a gente está representando no Brasil agora também, tá? É uma companhia nova, mas foi criada pelo ex-dono da Silversea. Eles construíram esses navios na Finlândia, são 3 navios que eles têm. Esse daqui é o Minerva, que foi o primeiro construído, que já foi para a Antártida do ano passado, e ele faz 2 roteiros, todos são iguais, todos os navios de expedição são do mesmo tamanho, todos cabem 100 passageiros, todos não tem nada, a não ser cabines com varanda, desde de morrer, um serviço excepcional, um preço excepcional, porque é caro para valer, mas é muito legal, e um trabalho de biólogos, de zodíacos, para visitar os lugares mais longe do mundo. Quando a gente estava em Reykjavik a semana passada, e eu achava que Reykjavik era longe, passou o Quark Expedition do meu lado, passou o Ruttengrunten do meu lado, e eu fui ver o itinerário deles. Eles sobem muito mais que isso. Tem um blogueiro internacional, e eu sigo todos os blogueiros americanos que tem de cruzeiros, europeus de cruzeiros, tem cheio de blogueiros, que somos nós, né? Patti Leone, o Nós de Viajantes que está aqui, e tantos outros que falam de navio a vida inteira, tem os americanos. A menina fez um cruzeiro num navio novo da Ponam, que é um icebreaker, que vai até o Polo Norte, de verdade, chega no Polo Norte, baixa uma bandeirinha, e eles tomam uísque exatamente no Polo Norte do mundo. São 14 dias de viagem para chegar até lá. Mesmo jeito, cabininha, com varanda, serviço excepcional, e esse é o mundo da expedição. Olha quantas companhias tem hoje. A Swan Hellenic, que eu te falei, que nós estamos representando aqui no Brasil, com os cruzeiros da Antártica,
O Australis, que faz o cruzeiro famoso do Cruzeiros Australis, que sai de Ushuaia, faz o Cabo Horn e volta. Scorpius, muito antigo. E depois da Silversea tem os navios de luxo dela, que estão fazendo também Antártica e Galápagos. Santa Cruz 2, a parte no passado, ela foi da Metropolitan, foi para Galápagos também. A Celebrity tem os navios de luxo dela. A Hurtigruten tem 2 navios elétricos, são os primeiros navios elétricos do mundo, esse que passou do meu lado lá em Reykjavik. A Poseidon Expeditions, a Quark Expedition, que faz Antártica, e a Seabourn também. E para não falar que vem um monte de navio pequenininho desse, cada dia vem um novo. E cada companhia dessa tem 3, 4 navios, tá? Eu estou só elencando o nome de companhia. O que eu queria que vocês saíssem daqui hoje com uma ideia de que tem muito produto marítimo para vender, que o produto marítimo é muito mais do que vocês ouvem falar de um navio A, navio B, navio C. É gigantesco esse mercado de cruzeiros. Indo para o fluvial. O fluvial, a gente tem um aqui no Brasil, que é um bom exemplo, que é o Grand Amazon, que quem não fez tem que fazer, de novo, deveria ser obrigatório, fazer o cruzeiro da Disney com as crianças e fazer um cruzeiro no Grand Amazon, para o brasileiro conhecer a Amazônia. Tá? Ele é muito legal, mas junto com o Grand Amazon, que é da Iberostar, a AMA, a Avalon, a Uniworld, a Viking, a Emerald e a Scenic, fazem todos os cruzeiros nos rios da Europa. O Ricardo Davelli vai fazer uma palestra aqui hoje, se vocês quiserem ouvir sobre os cruzeiros da Europa. E eu tive com ele lá no navio e ficamos batendo papo, falei, eu vou fazer. É para velho? Muito pelo contrário, não que eu seja velho, mas não é. É um cruzeiro que você anda nos rios da Europa e para cada dia numa cidadezinha e tem uma bicicleta à sua disposição para você brincar de passear naquela vila, almoça, janta e a comida é maravilhosa. Então, o cruzeiro fluvial não está na cabeça de ninguém e deveria ser um excelente produto para ser vendido pela gente também no mercado de turismo. E ninguém está dando bola, ninguém está abrindo o olho para ver isso. A gente ganha comissão. E lembrem o seguinte, vou falar uma palavrinha mágica aqui para vocês, tá? Não grava. A internet não concorre com a gente. O Ru é um dos poucos produtos no mundo que cruzeiro marítimo não tem internet enchendo a paciência. O cara até consulta na internet, mas ele não consegue comprar. Um ser humano normal não consegue comprar um cruzeiro de experiência, ou uma cabine de luxo, ou um loft 2 andares no Norwegian, ou uma cabine de luxo no Seashore, pela internet. Quem consegue comprar na internet é o mini cruzeiro na costa brasileira, que é fácil. Você coloca lá R$1.500, paga, acabou, e embarca no civil, no Seashore, em qualquer navio. Cruzeiro marítimo é o futuro da venda de vocês, agências de viagem, sem concorrência, nem da Booking, nem da Booking, nem de ninguém do mundo. Tá? Depois tem veleiro, esse Star Clipper, se vocês quiserem ver ele, está num vídeo da parte da internet do ano passado, do ano retrasado, que esse é o sonho de consumo de uma pessoa que nem eu, que gosta de navio. Nem todo mundo sonha em viajar num veleiro balançando no meio do mar, sendo que você tem milhões de opções, como eu mostrei para vocês aqui, de outros cruzeiros maravilhosos, comida maravilhosa. Mas esse veleiro que você viaja naquele bico lá, e você tem o dia de levantar a vela, e toca a música do Piratas do Caribe, e todo mundo chora de noite, é uma coisa que não tem preço. Então, você tem um cara que é amante de navio, que já viajou 100 vezes, vende o veleiro para ele. Ele vai voltar apaixonado e vai te agradecer a vida inteira. Porque você tem que ter o passageiro com você a vida inteira. O passageiro pode começar no navio A e acabar no navio B, mas ele tem que ser seu passageiro. De novo, lembra que eu falei para vocês? Mais que falar de navio, eu quero falar da função nossa como agente de viagem. A Magda hoje fez o discurso dela, falando muito bem sobre o que é ser agente de viagem. Nós somos agentes de viagens. Inclusive, na Gastro hoje, 90% são mulheres. Fica claro, né? A Magda falou hoje, mas lá na Gastro já está muito na frente com a minha irmã lá. Todo mundo mulher. E o veleiro é uma coisa sensacional de morrer. É o Windstar e o Star Clipper, sendo que o Star Clipper é um veleiro no conceito tradicional e o Windstar são navios modernos, são sofisticados, a vela é sofisticada, não é essa vela de pano, né? Então, isso daqui existe, não sei se todos vocês conhecem ou conheciam sobre isso, mas é muito legal. Inclusive, seguindo a linha do Jabá Aldo Agastur, essa apresentação a gente pode dar para quem quiser, porque essa apresentação nada mais é do que o portfólio de produtos da nossa empresa. Tá? Então, mais que uma apresentação, eu trouxe para vocês o portfólio da Gastur, de tudo que a gente tem e tudo que o Borges tem para comercializar aqui no Nordeste e em todas as agências de viagens do Brasil. Iate, você tem o famoso Ritz-Carlton, que é um navio que vai navegar ainda, estão 3 anos prometendo, mas ele vai começar a navegar, padrão Ritz-Carlton, a bordo. Emerald Yacht, o Leponan, que foi esse que eu falei para vocês, que é aquele pequenininho ali de baixo, e a Scenic Yacht. São mini barcos, aí já é mini ilha, o rei dos navios. Ó, se tem alguém que conhece navio no mundo, é o Ilha Rich, que está ali atrás da Qualitur. Só para vocês saberem, conhece mais que eu 20 vezes, né, Ilha? Você sabe, né? Eu sei. Ilha, prazer te ver, que honra.
Não, filho, você me ouvir falar, para mim é uma honra. E os iates de luxo são muito legais, é outro tipo de produto também, tá? E os cruzeiros temáticos, eu voltei, ó, eu fui para todo lado para chegar no que vende mais, que é o pão de queijo atual, para vocês que são mineiros, né? Que são os cruzeiros temáticos, que começaram nos anos 2000. O primeiro cruzeiro temático, para vocês terem uma ideia, quem criou fui eu, junto com o meu pessoal, chamava All Aboard, era em 1998, era um cruzeiro de balada a bordo do Costa Marina, que foi o dia 1 que inventaram esses cruzeiros temáticos. Depois veio o clube que o filho do Guilherme Paulos fez, o Gustavo Paulos fez, que ele levou uma balada a bordo do navio, que eu já não me lembro o nome dele, que era pequenininho, que estava na costa brasileira. E um dia chegou a promoção e fretou toda a frota da MSC, praticamente a promoção tem um navio exclusivo hoje da MSC, e criou o Energia da Véia, o WS Onboard, o Vumbor, o navio da Mix, o Cabaré, o Zezé de Camargo, e mais um monte, que de verdade eu conheço metade deles. Não conheço. Não sou tão culto para conhecer, mas eu fiz Energia da Véia, e se alguém provar que eu estava de Capitão América, ou de Tutankhamon, 2 anos seguidos, às 6 da manhã, e fui pegar pizza no MSC, lá no Fantasia, nunca me esqueço, cheguei para o cara e falei assim, ué, cadê a pizza? O cara falou, it's breakfast time. Aqui é um breakfast, eu estou dançando até que horas? Então, eu e Patrícia ficamos 3 dias acordados, fazendo Energia da Véia. Se algum dia vocês quiserem fazer um cruzeiro, que é de quebrar a banca, é fazer a Energia da Véia, mas você entra de branco e fica os 3 dias dançando. Todo mundo acima de 50 anos de idade, não rola bebida, não rola zoeira, todo mundo casal, e foi uma das maiores experiências que eu tive nesses últimos anos de fazer a Energia da Véia, mas vai se fantasiar de Tutankhamon de Capitão América. Não tem problema nenhum, faz parte do meu currículo também. E esses cruzeiros da promoção já estão dentro hoje das nossas ferramentas de cruzeiros e estão sendo vendidos. Então você tem, olha, tem mais isso aqui, navio da Xuxa, Alexandre Pires, navio do Globe, do Daniel, do Luan Santana. Impressionante como isso aqui cresceu. E tudo é dinheiro para vocês, tá? Tudo que eu falei aqui é comissionável, tudo é grana no bolso de cada um. Esse é o mundo dos cruzeiros marítimos. De novo, essa apresentação é de vocês, por favor, peçam para a gente. Tá? E eu coloquei aqui um pouquinho também da nossa ferramenta de cruzeiros, que está aqui atrás, o Luiz é o fundador, criador da nossa ferramenta, que na verdade só tinha 2 operadores, hoje tem 360 usando, mas quem inventou isso fui eu e mais um, né, Luizinho? Eu nunca vou perder a minha oportunidade de ser o fundador dos sistemas do Brasil e tudo isso. E na verdade é o seguinte, é o melhor, único e mais sensacional sistema de reservas que vocês têm como agente de viagem para reservar navio. Porque praticamente você tem todas as companhias nele, com exceção de algumas que vão sendo instaladas aos poucos, mas quem está presente aqui, todas elas estão dentro do nosso sistema. Tá? Estou falando para vocês, ó, MSC, Costa, Norwegian, Oceania, Regent e a Princess. Claro que os de luxo não estão, os temáticos estão entrando agora, os Expedição não estão também. Tá? E de novo, isso aqui é só a apresentação, não vou descrever para onde que navio viaja, mas eu coloquei até um pouquinho de tamanho de navio para vocês verem, para quem entende tamanho de navio, né? Quando é 5 mil, 4 mil, 3 mil, 1.600, sabe? Mas não é para entrar na vibe de que 5 mil é ruim ou 600 é bom. Depende efetivamente de cada passageiro que a gente tem. A temporada brasileira desse ano são 790 mil leitos, nós temos a maior temporada nos últimos 10 anos, só perde para 2000 e alguma coisa, que nós tínhamos 13 navios no Brasil. Então, aproveitem para vender navio esse ano, aproveitem muito, inclusive porque o vento bate lá, bate aqui. Há 2 anos atrás não tinha navio no Brasil, só vendia terrestre. Hoje em dia a passageira é mais cara que um cruzeiro de uma semana. Então, se você parar para pensar que o navio all inclusive inclui bebida, comida, alimentação, o passeio, ele vai e volta, a atividade, o show noturno, a banda, a música e tudo isso, né, como diz meu pai, muita gente casou em navio, ele casou muita gente e descasou muita gente, né? Lembrem-se sempre disso. É um ambiente muito gostoso para você namorar e passear. Então, nós temos a maior temporada da história do Brasil esse ano. Esse é o Yacht Club da MSC, que é um produtaço para ser vendido, e o Yacht Club está cheio de promoção nos mini cruzeiros, porque normalmente a pessoa no mini cruzeiro não vai para o Yacht Club, mas deveria ir. Nós tivemos em março agora no Fantasia, no Preciosa, foi uma delícia passar o fim de semana no Yacht Club lá tranquilo. Para quem pode gastar um pouquinho mais, é ótimo. O Costa Firenze, quem quer conhecer o Costa Firenze, tem um vídeo da Paty na internet, ela teve lá em julho agora, e o Costa Firenze surpreendeu, é um belíssimo de um navio, vocês podem vender o navio da Costa sem nenhuma restrição, o problema só desde que eles trocaram o navio no passado, mas fora isso, o Costa Firenze é um excelente navio também, tá? E como eu falei para vocês, Norwegian Prima, que foi inaugurado agora, a gente acabou de voltar de lá, também já
está tudo em vídeo, bonitinho. E para encerrar minha apresentação, eu queria falar para vocês que a gente tem, sabe, a honra de ter o nome do meu pai no terminal de Santos. Então, toda vez que eu entro naquele Porto de Santos, eu lembro da história dos navios, lembro dele, lembro do que ele fazia para a cidade de Santos, que ele nasceu em Santos, nasceu na Itália, mas ele foi para Santos, que é o terminal, é o salão Aldo Leone, o terminal de Santos, Giuseppe Santini, que era o dono da Tribuna de Santos, e eles fizeram essa homenagem para ele, que foi muito, muito, muito bonita. Aquela lá é o meu filho Aldinho, quando o Aldinho era pequenininho, também no dia da inauguração. Então, a gente tem esse prazer, sabe, muita gente, sei, para mim é uma emoção, saber que o seu pai foi honrado pela cidade de Santos, que é onde que ele viveu a vida inteira, e realmente ele se matou por um negócio chamado Cruzeiros Marítimos nesse país. E deu certinho meu horário, eu não sei, acho que eu cumpri, né? Os 10 minutos atrasados que eu comecei, vocês sabem, falta 6 minutos ainda. Puxa, obrigado, vocês são bonzinhos aqui na BAV, hein? Tá? Pessoal, eu queria transmitir um pouquinho para vocês, na verdade, é esse maravilhoso mundo dos navios, que a gente gosta tanto, e para ver como isso é fruto de trabalho de um Aldo Leone e de outros heróis lá do passado. O Ilha é um aqui também, que representou a cuna de... Quantos anos, Ilha, você representou a cuna de tantas companhias de luxo? 40 anos. Não foi? Eu sei, entendeu? Então, são os heróis do passado que eu brinco, que tem meia dúzia de heróis do passado nesse país, que fazem com que nós possamos ganhar dinheiro hoje aqui, como agente de viagem. E a gente tem que todo dia agradecer a esses heróis do passado que criaram o turismo no país. Eu tive a sorte de ser filho de um deles, e tentar continuar esse legado, e continuar essa vontade de trabalhar, que a gente não para de trabalhar. E mostrar para vocês quantos navios tem. Talvez na cabeça de vocês não sabiam o tamanho disso. Ó, eu não multipliquei isso. Se eu multiplicasse isso daqui, cada companhia que eu coloquei ali atrás, tá? Na brincadeira, pelo número de navios que eles têm, pelo número de passageiros que eles carregam, pelo número de clientes que eles levam, quantos cruzeiros eles fazem por ano, esse número é infinito, é gigante. A Carnival tem mais de 15 navios, a MSC tem 14 navios, a Costa tem X navios, a Royal Caribbean tem 17. A Swan Hellenic, que é pequenininha, está com 3 navios pequenos já navegando. Então, vocês veem a infinidade, por isso, quando a gente brincou lá na CLIA, qual é o nome da palestra? Eu falei, quer saber? Eu falei, a palestra Cruzeiro Sem Limites, para mostrar para todo mundo que cruzeiro efetivamente é sem limite. Tá? E vai ser o futuro de nós, agentes de viagem, vendendo cruzeiro marítimo, ganhando nossa comissão honestamente, e é um cruzeiro que você ganha comissão e não tem concorrência. Presta atenção, nunca vi uma companhia marítima dar bypass, eu nunca vi uma companhia marítima vender mais barato do que o preço e tabela, nem mandar um Instagram para o passageiro falando que ele vai fazer promoção de 10% de desconto se o passageiro ligar direto, sem agência de viagem, como fazem outras redes de hotéis por aí, internacionais, que você sabe, né? Sem intermediação, eu adoro aquele termo, compre aqui sem intermediação. Eu acho super bonito aquilo. Então é isso, pessoal. Pode dar recado? Borges, é jabá? É jabá do Borges, espera aí. Boa tarde, gente. Rapidinho. Só para complementar o que Aldo falou, tá? Vamos falar só um pouquinho da parte de vendas, né, Aldo? A questão do sistema, gente, a gente está com o sistema Cruze, tá? Como vocês viram, a gente trabalha com 45 empresas marítimas. Mas na nossa plataforma tem 6 empresas, que o agente de viagem pode fazer a reserva, pode fazer o orçamento e também pode fazer o pagamento. O sistema é super prático. Em apenas 3 telas, vocês conseguem fazer tudo. Quem tiver dificuldade, no mercado é normal isso, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente faz um treinamento para vocês. E a gente também deu um treinamento online, que está no YouTube, que é o Beabá dos Cruzeiros, que eu mesmo dei esse treinamento, tá? Junto com o Rafael, que é o gerente de Porto Alegre, que a gente pode passar esse vídeo para vocês. O outro ponto também, o que Aldo falou bem interessante, foi dos cruzeiros fluviais. Marítimo não é um produto que tem agências de viagem que têm dificuldade de vender. Teve um produto essa semana de uma agência de Campina Grande, ela fechou um cruzeiro fluvial da Ama Waitways comigo de R$116 mil. Imagine a comissão dela como foi. E o que aconteceu? Ela pediu minha ajuda, a gente fez um meet entre o passageiro foi na agência, eu fiz um meet com o passageiro, né, que eu tenho experiência em cruzeiro fluvial também, e o passageiro ficou fascinado e fechou a venda na hora. E essa semana a gente está para fechar um iate do Eclipse, que é mais também na faixa de R$100 mil. Então, assim, se vocês tiverem dificuldades, entre em contato com a gente, principalmente desses produtos, que a gente pode fazer um meet com seus passageiros e fazer uma apresentação para eles, tá? Para esses clientes especiais, tá bom? Pode contar com a gente. Borges Jabá, adorei, Borges. Você está aprendendo comigo, né? Pelo menos isso, né? Faz bem feitinho vender, né? Tem que saber vender, não tem jeito, né? Pessoal, é isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Nós temos aqui exatamente 2 minutos e 11 segundos aqui. Depois o computador da Baba explode a sala. Vai, pum, e acaba. Alguém quer falar uma coisa? Pode. Tem, tudo.
Navio, eu quero dizer, pô, navio tem conteúdo, navio tem material, navio tem foto, navio tem vídeo, navio tem tudo que você pode imaginar, eles são muito bons de marketing. Até no nosso stand aqui, se você for no stand lá na C, que está o stand com o Borges, tem folheteria de várias companhias marítimas lá, hoje. Pessoal, vou começar a agradecer vocês, obrigado pelo tempo, entendeu? Valeu a promoção dos R$10, você viu que deu certo, né? Era 5 no começo, acabou em 10, R$10 voltou a sala. Pessoal, quem é de R$10, depois a gente vai pagar com o Pix. Obrigado pela audiência, de verdade, fico super feliz. E obrigado pela Bave, e pela Clia, pelo Marquinho Ferraz, pelo trabalho do Marco Ferraz, vale aqui meu agradecimento a ele. Sem o Marco Ferraz, não tínhamos mais navio nesse país. Vocês não têm noção. Em off, tá gravando? Desliga a câmera. Pode desligar. Desligou? De verdade? Eu pego você se não desligou, hein? Pode desligar, acabou a palestra já. Vocês não sabem o que é o passado dos cruzeiros marítimos, de legislação, de país, de confusão, que aquele senhorzinho lá, que é o William, junto com o senhorzinho, meu pai e outros por aí, já resolveram, e o Marco Ferraz foi o maior líder que a gente tem nesse país, de liderar cruzeiro marítimo na costa brasileira. Legislação de CLT, legislação de cabine, LC de passageiro, de número de passageiros, de gente trabalhando a bordo, de impostos, de remessa. É um dos anos que mais sofreu na vida. Esse é o mesmo que eu me lembro na minha pele. O papai chega em casa, acabou os navios. Foi proibido navegar no Brasil. Você sabe que um dia nós viramos armadores? Para quem de navio aqui, você não sabe essa história, né, Pablo? Tem mais aqui, 10 segundos. Eu fui armador de uma companhia chamada Libra Cruzeiros Marítimos, sócio eu, a Libra e a Costa Crociere. E tinha que ser eu, sabe por quê? Porque tinha que ter brasileiro. Meu pai não podia ser, a Costa não podia ser, tinha que ter um brasileiro laranja. Isso em 1992. Para poder fretar navio, para fazer navio na costa brasileira. Então, assim, é um negócio de muito sangue. Quando a gente vê hoje, eu quero falar para vocês, agradeçam aqueles senhorzinhos, alguns já foram, outros estão vivos aqui, graças a Deus, que é o William, que é amigão nosso, e mais alguns, que salvaram e fizeram os navios funcionar. Obrigado, pessoal. Ótimo dia para todo mundo na Bave.